Olá, a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao canal do GTAP no YouTube. Eu sou o pastor Moisés Liba, está o evangelista Marcos Rocha, presbítero Gesiel Carrara e presbítero Evandro Ribeiro. Nós estamos estudando o segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical e hoje nós estaremos estudando a primeira lição que tratará a respeito da Epístola aos Romanos, ou a Epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Vamos ao texto áureo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que ele, ainda que o judeu, ainda que o grego viessem a ridicularizá-lo pelo Evangelho, ele não teria vergonha, ele continuaria a falar do Evangelho. Tanto os romanos, quanto os judeus, quanto os gregos, eles, em sua maioria, não aceitavam a questão do Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus havia sido crucificado, e muitos deles não aceitavam crer em um Evangelho de alguém que havia sido crucificado. A verdade prática nos diz assim: a Epístola aos Romanos mostra que sem a graça divina, todos os nossos esforços são inúteis para a nossa salvação e comunhão com Deus. O que o apóstolo Paulo vem nos dizer na carta de Paulo aos Romanos é que a salvação não é por méritos humanos, mas pela graça, pela infinita graça e o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Nós vamos estar estudando a respeito da carta que Paulo escreveu aos Romanos, e ele vai destacar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação tanto de judeus quanto de gentios. Isso quer dizer, toda a humanidade que está afastada de Deus terão a possibilidade do encontro real com Deus através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós entendemos que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta à igreja que estava em Roma, ele estava levando uma mensagem de reconciliação mediante a graça de Deus. Ele estava levando essa graça que justifica e qualifica o homem a ter comunhão com Deus. Nós vemos também que em Romanos ele vai falar a respeito da natureza adâmica, o pecado de Adão que levou todo o homem a pecar. Isso quer dizer, a velha natureza do homem. Mas quando nós aceitamos a Cristo, quando nós recebemos Cristo e cremos que Ele é o Filho de Deus, nós tiramos então este velho homem e deixamos Cristo entronizar em nossa vida, dominando todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, e vivemos em novidade de vida através da presença do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Nós vamos ver nessa carta a respeito da liberdade cristã, é um chamado à liberdade cristã, não esquecendo também que foi por causa desta liberdade cristã que o povo de Roma, os irmãos da igreja de Roma, eles começaram a errar e transformaram essa liberdade em libertinagem, o que levou também o apóstolo Paulo a escrever essa carta à igreja de Roma. O presbítero Gesiel vai nos trazer um subsídio a respeito do autor, local e data, e também os destinatários da carta de Paulo aos Romanos. Amigo professor da Escola Dominical, no tópico 1 da primeira lição da revista A Maravilhosa Graça, a qual nós estaremos estudando nesse trimestre, é importante nós destacarmos que a Epístola de Paulo aos Romanos, ele vem tratar da chamada, da gloriosa liberdade dos cristãos mediante a palavra do Senhor. É importante também nós trazermos aos nossos alunos que o apóstolo Paulo, ele não é somente escritor dessa epístola, como os demais livros contidos no Novo Testamento, que tem uma suma importância para o desenvolvimento da igreja, não somente de Roma, mas também da Grécia, ou a igreja a qual ele fundou nas suas viagens missionárias.
é importante destacar a biografia deste homem, que não somente escreveu a carta de Paulo aos Romanos, mas também escreveu tantos outros livros contidos no Novo Testamento, que é de suma importância para o desenvolvimento da igreja cristã ao longo da história. Eu preciso também destacar com você a biografia do apóstolo Paulo, conhecido como Saulo, Saulo de Tarso. Isso quer dizer que Paulo não era de nacionalidade judaica, mas ele era judeu, mas a sua nacionalidade considera-se de um país gentio, nascido no país da Grécia. Então Paulo é conhecido como Saulo de Tarso, aonde que neste local havia uma grande escola filosófica, nos remetendo que Paulo tinha um amplo desenvolvimento na cultura e na intelectualidade dos conhecimentos comuns, mas também, ainda jovem, os seus pais o enviaram para Jerusalém para ser instruído à lei mosaica. Paulo foi instruído ao pés do grande sábio conhecido rabino Gamaliel. Paulo, neste contexto judaico, aonde que ele se assimila à sua cultura e o conhecimento pelo judaísmo, mais pelo que a cultura grega tivesse a oferecer, mas Paulo não nega, Paulo não rejeita estes ensinamentos, se tornando pertencente a mesmo ao partido dos fariseus. Esse partido se conhece agora como zeloso, daqueles que procuram ser aplicadores da lei na sua exatidão, e nós vamos encontrar Jesus os repreendendo de uma maneira duríssima, porque eles estavam com os olhos na lei, aplicação na lei, mas o coração estava longe do Senhor. É importante nós entendermos que Paulo, ele surge para os cristãos, fazendo uso desta legalidade, fazendo uso deste zelo, quando os discípulos de Jesus começam a proclamar o Evangelho. E Paulo surge ao cenário cristão assistindo à morte do discípulo de Jesus, Estevão, quando ele ali estava presente. Não se abstendo somente pela morte de Estevão, Paulo pede carta para percorrer as sinagogas, procurando os discípulos que estavam afrontando o judaísmo, a instituição da cultura judaica, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Mas nesse caminho em que ele sai de Jerusalém para a cidade de Damasco, ele recebe a revelação do próprio Senhor, que diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Dura coisas és recalquitar contra os agrilhões. Então Paulo recebe uma cegueira, termina o seu trajeto à cidade de Damasco, hospeda-se na casa de um homem chamado Judas, que, permanecendo na casa dele por 3 dias, sem comer e sem beber, e pedindo a Deus a revelação, ou a interpretação da revelação que ele acabara de receber. Um homem judeu, temente a Deus, discípulo também de Jesus, por nome de Ananias, se dirige à casa desse Judas, e colocando a mão sobre a vida do apóstolo Paulo, ele retorna à sua visão, e a partir dali ele passa a ser também um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Esta é uma importante temática a ser trabalhada do escritor dessa epístola, que vai ser trabalhado em toda a extensão destas lições. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa epístola, ele está hospedado em Corinto, aonde ele elegeu como sede da sua base missionária, que ele percorreu os povos antigos não alcançados com a mensagem do Evangelho. Esta epístola específica foi escrita aos irmãos de Roma, lembrando sempre que Paulo não viajou a Roma e nem mesmo fundou uma igreja. Não se conhece da maneira que surgiu a igreja de Roma, mas porém nós encontramos o reconhecimento da igreja de Roma com a autoridade apostólica de Paulo, que era um fariseu zeloso, perseguidor da igreja, mas que agora é levantado como um dos principais líderes da nova mensagem eclesiástica do Evangelho. Paulo escreve aos judeus enradicados em Roma, que posteriormente poderia ser os irmãos que estavam em Atos dos Apóstolos, no derramar do Espírito Santo, que ouviu a mensagem, cada um nas suas línguas, ou mesmo judeus de viajantes que se hospedaram em Roma e começaram a se reunir nas casas, falando da grande revelação de Deus, da salvação, da libertação, do perdão, que é contido a graça de Deus para os povos gentios não alcançados. O tempo específico foi aproximadamente no ano de 56 e 57
depois de Cristo. Não mesmo podemos destacar que Paulo, ele mesmo não escreveu. Alguns momentos nós vamos encontrar algumas referências no livro aos Romanos, que dá a ideia que ele tinha aquele que é conhecido como amanuense, que é alguém que escreve quando ele ditava. Um escritor, alguém que fazia escrituras oficiais para o Estado, ou oficiais para o Exército, ou mesmo, nesse caso, para o próprio apóstolo Paulo, para evangelizar as igrejas, recomendações à igreja, para que o evangelho pudesse prosperar, combatendo a heresias, muitos nelas levantadas no meio do povo de Deus. Após a fala do presbítero Gesiel Carrara, nós vamos ouvir o presbítero Evandro Ribeiro, que vai estar nos falando a respeito da forma literária, conteúdo e propósito da carta de Paulo aos Romanos. Proposto para nós, pastor José Gonçalves, comentarista da lição, nesse segundo tópico, forma literária e o conteúdo e o propósito desta lição. O caráter literário das cartas a Paulo, ela distingue de modo bem acentuado de todas as outras cartas. Mas na questão da vista temático e de ponto de vista estrutura, ela se assemelha a Gálatas. Mas a sua motivação e a sua situação concreta não se assemelha a Gálatas. Então é muito difícil essa forma literária. Tem muitas tentativas que têm sido feitas no sentido de enquadrar Romanos a um gênero literário, e até o comentarista ele propôs para nós, a respeito dessa dificuldade de gênero aos Romanos, ele propôs para nós o gênero diatribe, que nada mais é como o gênero de debate, né? Como Budin e outros têm comparado Romanos a diatribe. As características nesta forma literária, nós temos algumas características: o discurso direto feito a um oponente ou um interlocutor, né? No capítulo 2, do verso 1 ao verso 17, e a pergunta retórica e o emprego de maneira nenhuma. Mas também Romanos já foi considerada um tratado teológico antemporal, ou seja, um compêndio de uma teologia cristã. Nesse segundo aqui, carta ou tratado, um dos gêneros que poderia ser encaixado, mas Romano não é um tratado teológico antemporal, mas sim uma carta escrita a uma igreja específica, em uma situação específica. Romanos, como todas as demais cartas, ela é um documento criado para uma ocasião específica. A pergunta sobre Romanos deve ser considerado uma carta ou um tratado? Vou deixar essa pergunta aí no ar para você, internauta, para você, professor da escola dominical. E eu quero ir para o segundo tópico. O segundo ponto do segundo tópico é o conteúdo. O conteúdo, como o comentarista dessa lição deixou algum conteúdo específico, por exemplo, a pecaminosidade do homem, a salvação de Deus, a justificação pela fé e a graça divina, né? Seção que trata sobre a manifestação da justificação de Deus mediante a fé. Mas eu quero estar rapidamente, capítulo por capítulo. O capítulo 1, ele trata da perdição dos gentios. O capítulo 2, ele vai tratar da perdição dos judeus. O capítulo 3, todos estão perdidos, mas Deus oferece a salvação a todos pela fé em Cristo Jesus. O 1, o 2 e o 3, ele fala da perdição, só voltando, da perdição de todos os homens para dar base ao Evangelho. O capítulo 4, ele vai dar exemplo de Davi, de Abraão, dos judeus que foram salvos pela fé e não pela lei. Capítulo 5, a comparação de Adão e Cristo. Aí nós vamos ver que o capítulo 1, o capítulo 2 e a metade do capítulo 3 vai falar da perdição. A metade do capítulo 3, o 4 e o 5 fala da justificação pela fé.
O capítulo 6, 7 e 8, ele vai falar da santificação, como esse justificado pela fé vive neste mundo. O capítulo 9 ao 11 é o lugar de Israel, vai falar do lugar de Israel no plano da salvação e a entrada dos gentios na igreja. Nós vemos o capítulo 12, que é a aplicação da justificação na vida prática. Tá? O 15, do 12 ao 14, é a aplicação da justificação. O 15 vai falar do seu plano missionário, que já foi falado também pelo presbítero Gesiel. E o capítulo 16, as suas considerações finais e as suas palavras finais. Tá? Vamos lá para o propósito. O propósito, segundo o comentarista, ele diz que é apresentar Paulo aos romanos, sintetizar a sua mensagem. Tá? O 2, o segundo ponto do propósito, fazer da igreja de Roma uma base missionária. E o 3 tem um propósito apologético e pastoral. Mas eu quero deixar um quarto propósito aí também, que Paulo estava querendo também corrigir certos problemas que estavam havendo na igreja, causadas dos gentios pelos judeus, com os judeus, e vice-versa, dos judeus para com os gentios. O evangelista Marcos Rocha vai estar nos falando a respeito do valor espiritual. Muito bem, dando continuidade então ao nosso estudo da primeira lição, nós então no terceiro tópico vamos falar a respeito da profundidade que o apóstolo Paulo ele utiliza nos seus argumentos quando ele escreve ali essa carta aos Romanos, e nós vemos que ele usa alguns argumentos bastante fortes, ele também usa um conteúdo doutrinário bastante incisivo para mostrar realmente para os leitores dessa carta que o Evangelho ele está fundamentado, e dentro desses fundamentos Paulo coloca ali alguns pontos que são fundamentais acerca da construção da fé, sabendo que Paulo ele usa bastante o argumento, e alguns homens eles puderam experimentar a força do Evangelho de Cristo através da leitura dessa carta, quando nós vemos aí exemplos como a vida de Agostinho, o bispo de Hipona, um homem que teve a sua vida transformada, destacando que ele leu um versículo-chave de Romanos 13:13, que falava da pureza, que falava de algo que o ser humano poderia experimentar, estando arraigado em Cristo e podendo então experimentar esse amor transformador do Evangelho. Outros também que puderam entender e puderam ter as suas vidas transformadas. Por isso é que esse terceiro tópico fala a respeito de valores que realmente podem transformar a vida do homem. Nós também vemos que o grande reformador da igreja alemã, ele pôde então no século XV, através também de uma leitura minuciosa da carta de Paulo aos Romanos, ele então pôde entender que o homem poderia então ver a sua vida transformada simplesmente pelo ato de crer que existe um sacrifício, que existe um Salvador e que existe uma remissão para a causa do pecado do homem. Nós vemos também que John Wesley, um homem que revolucionou a igreja inglesa, a igreja que vinha já de uma tradição religiosa bastante forte, mas que vivia muito pouco o poder do Evangelho. John Wesley também ele pôde experimentar uma grande renovação na sua vida, que era uma busca incessante, sabendo que ele era um homem que nasceu em um lar cristão, mas mesmo assim sentia muita dificuldade de entender essa grandeza do Evangelho e de quanto o Evangelho poderia fazer, trazer de benefício para a sua vida. Então nós vemos que Paulo, na carta aos Romanos, ele usa alguns argumentos, e um dos argumentos ali que ele usa na sua explanação
do relacionamento de Deus com o homem e na questão do pecado, nós vemos que ele dá ali um bom parecer a respeito de assuntos que tem um conteúdo doutrinário, quando ele fala a respeito da chamada do homem, que na verdade não é o homem que encontra Deus, mas é Deus que o encontra e o resgata, logicamente, isso aí voltando para os profetas, onde Isaías diz que os braços de Deus não estão encolhidos para que não possa salvar, ou seja, ele parte desse fundamento dizendo que é Deus que nos elege, é Deus quem nos busca, é Deus que nos resgata, é Deus que nos transforma, é Ele quem nos justifica. E exatamente ele usa esses termos doutrinários, tidos como doutrina da eleição, onde o ser humano é eleito por Deus mediante o sacrifício de Cristo, onde o homem em Cristo é predestinado para a aquisição da salvação. Então, um ponto teológico doutrinário que Paulo utiliza é o da predestinação, onde ele coloca que o homem é predestinado para adquirir a salvação, ou seja, para adquirir essa salvação gratuita, desde que ele esteja em Cristo. E também, estando em Cristo, ele pode então participar da justificação, ou seja, o ato de Deus justificar o homem, ou seja, tornar justo mediante o sacrifício de Cristo, levando então o ser humano para o estado de glorificação, onde ele no seu corpo ele pode glorificar a Deus, ele pode então mostrar ao mundo que transformado, ele então pode glorificar a Deus no seu próprio corpo, para por fim então ele receber a herança eterna, ou seja, ele poder viver então com Deus para toda a eternidade, como diz o apóstolo João no Apocalipse, onde ele diz que os salvos, aqueles que realmente forem estar com Cristo, eles serão colocados como colunas no templo de Deus. Paulo então mostra, através dessa carta aos Romanos, que o pecador ele pode encontrar a justificação, ele pode encontrar a redenção, e pelo poder de Deus, através de Cristo, essa salvação pode levar a ele a viver uma vida de tal forma que a sua qualidade de vida então pode ser mudada completamente, mostrando então a ele que ele pode viver uma vida de paz com Deus. Fazendo um apanhado desta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, a qual nós estamos estudando, eu quero lembrar o que Lutero disse. Lutero disse que se nós pudéssemos preservar a carta aos Romanos e o Evangelho de João, então o cristianismo estaria salvo. Eu gostaria de lembrar também o que Calvino disse, que se alguém conhecer a Epístola aos Romanos, se abrirá para ele grandes tesouros das Escrituras, ainda que nem todos esses tesouros possam ser suficientemente apreciados. Eu quero também lembrar você que você pode buscar lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 29, o objetivo principal de Deus nesta carta. É quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, que nós precisamos, encontrando Cristo, sendo salvos por Cristo, podemos ser transformados à imagem e semelhança dele. Então esse é o grande tema da carta que Paulo escreveu aos Romanos, e os demais temas ficarão embutidos nesse tema, que nós todos precisamos buscar ser semelhança de Cristo. Esse é o grande objetivo de Deus na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Lembrando também que nesse estudo que nós vimos, nós podemos observar a humanidade afundada no pecado, a humanidade em busca de uma saída sem encontrar, mas Deus vem através de Jesus Cristo na cruz do Calvário e oferece gratuitamente, graciosamente, a salvação para aquele que reconhecer Cristo como seu Salvador, reconhecê-lo como Filho de Deus. A oportunidade está aberta para que todos, qualquer pessoa da humanidade, possa encontrar a Cristo, possa encontrar o Senhor através da morte vicária de Jesus Cristo, encontrando desta forma o seu perdão.
Abraço a todos, nós aguardamos vocês na nossa próxima aula. Se você gostou do nosso canal, então se inscreva, curta e compartilhe. Lembrando que nós estamos toda semana com um novo estudo bíblico para você.